Olá, olá! Eu sou Brian Garcia, engenheiro agrônomo paisagista, e hoje eu vou mostrar para vocês aqui como tirar uma muda, várias mudas na verdade, aqui da sua pimenta, direto da pimenta. Pode ser de qualquer pimenta, pimentão, pimenta ardida, pimenta de cheiro, qualquer pimenta vai funcionar da mesma forma, tá? Eu estou fazendo aqui com o meu jalapeño, que é uma pimenta que eu gosto muito, mas você pode fazer com a que você tiver e que mais gosta aí na sua casa. Então, vamos lá acompanhar. Olha só, estou com as minhas pimentas de molho aqui que eu vou fazer em conserva. E aqui eu estou com a minha jalapeño, né? Mas como eu disse, pode ser de qualquer pimenta. E uma primeira dica que eu já dou aqui para vocês. Escolha uma pimenta bonita, a maior que você tiver, mais gorda, mais cheia, que você vê que ela desenvolveu melhor do que as outras, tá? Porque essa pimenta vai ter aí uma genética, uma energia maior do que as demais, vai ter uma semente mais forte do que às vezes uma pimentinha subdesenvolvida, pequenininha ali, né? Então a gente precisa escolher logo de início a pimenta das pimentas mais bonitas que a gente tiver aqui. Peguei duas aqui para vocês terem noção, né? Essa daqui é que eu vou escolher para tirar semente, mas olha a diferença dessa para essa outra aqui que tá pequenininha, né? Quer dizer que essa daqui no desenvolvimento, na formação do fruto, que a pimenta é um fruto, né? Ela não absorveu muitos nutrientes, não se desenvolveu direito. E isso, consequentemente, resulta também em sementes menores, com menos energia. E a gente quer o contrário, a gente quer sementes fortes para formar uma planta forte e que dê frutos bonitos também. Então eu vou escolher essa daqui. Bom, aqui eu cortei minha pimenta ao meio, tirei o miolo, que é essa parte aqui, e aqui eu tô com uma mão, né? Então é difícil mostrar aqui para vocês. Mas a gente vai raspando aqui devagarzinho para separar essas sementes. Já tirei um montinho aqui, né? Falta tirar dessa outra metade. A gente vai separando todas as sementes. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar um lugar para elas secarem, tá? E eu gosto de colocar em cima aqui. Tem duas opções, né? Tem mais opções na verdade, mas o que eu gosto? Eu gosto de colocar no meio aqui de um filtro de café, porque o filtro do café ele não gruda, né? Depois fica fácil para eu tirar essas sementes aqui e eu consigo fazer um envelopinho. Eu coloco as sementes aqui dentro, fica mais fácil até depois para eu dobrar e guardar na geladeira se eu não for usar tudo. Aí eu escrevo aqui, né? A pimenta, vou mostrar para vocês. Pimenta tal, pimenta jalapeño no caso, e o dia que eu tirei essas sementes, para saber se as datas certinhas, se elas não estão velhas. Ou você pode usar também aqui um guardanapo de papel, tá? Pode usar um pedaço de pano, um guardanapo de pano, o que você tiver à disposição. Mas o que eu mais gosto de usar aqui é o filtro de café. Às vezes a gente vê aqui que tem algumas sementes mal formadas, você vê algumas sementes secas, pequenininhas aqui, essas pimentas a gente vai descartar. Então aqui eu escrevi, né, pimenta jalapeño, o dia que eu estou tirando essas sementes aqui, 7 de março de 2025. E olha só o tanto de umidade que já absorve, né? Parece que não, mas elas têm bastante água. E a gente tem que deixar ela secar na sombra, né? A gente não pode deixar ela guardada aqui no sol direto. A gente tem que deixar de um dia para o outro, 24 horas aqui, para ela secar bem, tá? Próximo de uma janela, num ambiente claro, para que ela seque bem, né? Mas ela não pode desidratar completamente, que é o que aconteceria se ela estivesse no sol. Gente, se vocês têm algum tipo de alergia, usem luvas, tá? Depois de vocês acabarem de manusear aqui, lavem bem as mãos para não correr nenhum risco aí. E aqui o que sobrou da minha pimenta, assim como as outras, eu faço aqui a minha conserva que fica maravilhosa. Mas vamos continuar lá com o nosso passo a passo. Eu gosto aqui do filtro de café porque a gente consegue fazer igual um envelopinho, né? E você vê que a gente tira bastante semente. Então depois a gente pode guardar. Passa uma fita aqui também. Nem precisa, a gente pode dar mais uma dobra aqui depois e deixar na geladeira que a gente conserva as sementes por mais tempo. Mas olha aqui, eu tô deixando num ambiente bem clarinho que eu vou deixar aqui secando de um dia para o outro. Então, olha só, passado já 24 horas, nós já temos nossas sementes já secas. Olha como elas ficam soltinhas aqui dentro. Por isso eu gosto de usar aqui o filtro de café, que já fica como um envelopinho, né? Então a gente abre aqui, olha o tanto de semente que a gente conseguiu.
Olha que bacana. E aqui eu vou plantar nesse meu vasinho, então eu já vou plantar num lugar definitivo. Vou colocar umas 5, 7 mudas aqui. Depois de germinadas eu vou ter que retirar, né? Eu vou ter que deixar poucas mudas aqui, porque se germina muito, se ficam muitas plantas nesse vaso, uma vai competir com a outra. Então no fim eu vou deixar só umas 2 mudas. Para isso você pode usar um copinho de plástico para você plantar uma semente por cada copinho, porque depois você consegue rasgar esse copinho e plantar em vários vasos separados, né? Aqui fica difícil depois eu tirar sem machucar as raízes, que acaba sendo bem sensível. E aqui tomando também meu tereré para quem gosta. Então vou mostrar aqui para vocês. Como eu estou gravando com uma mão aqui e vou plantar com a outra, não vou conseguir selecionar muito bem as minhas sementes, né? Tem que selecionar sempre as sementes mais bonitas, maiores, né? Você vê que tem alguma semente quebrada pela metade, você descarta. Aqui eu vou pegar, não vou conseguir contar certinho, né? Mas vamos lá. E aqui eu tenho um substrato bem levinho. Eu vou puxar um pouquinho aqui para as bordas. Depois eu só vou cobrir as sementes. A gente não pode enterrar muito profundo. A gente vai enterrar aí no máximo com 1 centímetro. E aqui ó, tem um substrato bem levinho mesmo, tá? Não pode ser uma terra gelosa, muito pesada. Tem que ser um substrato bem leve. E eu vou esparramar as minhas sementes aqui, tá? Vou espalhar um pouco, não deixar tão pertinho uma da outra aqui, tá? Para que não cresça uma brigando com a outra, né? Então separei um pouquinho e agora vou cobrir de volta. E logo em seguida eu tenho que molhar bem, tá? Então, terminou de fazer isso daqui, dá uma apertadinha para assentar bem, para o substrato ficar bem próximo da semente e molha bem logo em seguida. Sem exagero também, vai colocando aos pouquinhos a água para não desenterrar as sementes, né? A gente tem que ter delicadeza, porque a semente é algo frágil que a gente tem que cuidar como um bebê mesmo, né? Que a gente tem que cuidar aqui com delicadeza. Então eu molhei bem aqui. Vou levar para um espaço que tem uma boa claridade. Vou evitar deixar no solzão quente agora logo de início. Apesar de que as pimenteiras elas gostam e precisam de um sol intenso. Mas aqui primeiro a gente está germinando, né? Então a gente não quer um solzão intenso. Vou levar para um ambiente com uma boa claridade. Com solzinho pela manhã vai ser bom, mas durante o dia todo não. E aqui a gente tem que ter um pouco de paciência, tá? As sementes das pimenteiras levam em torno de 2 a 3 semanas para germinarem. Então a gente tem que esperar um tempinho aqui até a gente começar a ver as sementinhas saindo. E olha como sobrou bastante aqui, né? Como eu falei, uma única pimenta ela tem muita semente. E aqui a gente pode fechar novamente esse envelope e guardar numa geladeira, tá? Não sei especificar exatamente quanto tempo dura, tá? Mas já usei isso aqui com mais de ano depois guardado em geladeira, que tem uma boa germinação, tá bom? Então isso aqui você pode enrolar certinho, fechar certinho aqui o envelope, colocar uma fita crepe também e deixar guardado. Continuar, eu quero deixar um convite para você. Se está gostando do vídeo e gosta do nosso conteúdo, considere adquirir o nosso curso Mãos à Terra, onde eu passo os protocolos de cuidado que eu uso tanto nos jardins e minha consultoria, como nas plantas aqui em casa. E de brinde você vai receber um módulo bônus falando apenas de plantas nativas. Então, se você gosta do nosso conteúdo, considere adquirir. Então, olha só, aqui nossa pimenta já germinada. Acabou sendo até bem mais rápido do que eu falei. Tá? Eu plantei aqui no dia 8 de março, a gente está no dia 17. Então, 9 dias depois, olha aqui, já germinou quase tudo. Tá? Eu plantei aqui, que eu me recordo, acho que 7 sementes, né? Então, nasceram 1, 2, 3, 4, tem umas pequenininhas aqui, 5, 6, tem outra aqui, 7 germinando. Então, olha só como que tem um alto teor de germinação e muito fácil. E agora a gente tem que fazer uma situação aqui que dá dó, mas como eu plantei num vaso aqui, que não dá para eu deixar tudo isso aqui de muda, né? Eu tenho que tirar algumas. Então eu vou selecionar as maiores. Eu vou deixar 3 mudas aqui nesse vaso, até chegar num porte bacana, vai chegar até uns 30, 40 centímetros nesse vaso. E
quando tiver tomado de raiz aqui, eu penso em replantar no vaso maior se ainda não estiver dando pimentas, né? Então agora eu tenho que pegar, tirar as mudas mais jovens, tá? Eu vou realmente aqui deixar apenas as mudas mais fortes, as maiores. Então, vou deixar um bom espacinho entre elas, deixar essa aqui no meio, vou deixar só dessas 3 aqui. Então aqui, só eu continuar cuidando e tá pronto. Olha como que é fácil aqui, colocar num lugar que pega bastante sol agora, né? Cuidar bem da irrigação. Ainda são plantas pequenas, né? Frágeis. Mas olha só, dessa forma aqui muito fácil tirar muda de semente aqui das suas pimenteiras. Bacana?